Jamil, bom dia, meu caro Bom dia, amigo Jamil Cláudio. Chad. Bom dia. Tudo bem, Jamil? Tudo bom, meu caro? Pedro Paulo está aqui também com a gente. Bom dia. Jamil, Muito prazer. Estamos falando que hoje começa o governo do Centrão diretamente. O Centrão cansou dos intermediários, agora botou lá o Ciro Nogueira para mandar diretamente no governo. Agora, chega num momento em que, pelo menos nas relações com a sociedade mediada pela imprensa, a coisa está muito ruim, né, o Jamil? Muito ruim. De fato, e é o relatório do Repórter Sem Fronteira, que acabou de ser publicado nesta manhã, mostrando que o governo Bolsonaro, na verdade, o clã Bolsonaro, passou a uma ofensiva contra a imprensa, se já existia em 2020, ela ganhou força nos 6 primeiros meses do ano. E o maior deles é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que aumentou os seus ataques contra a imprensa, Fábio, em 74%. Só isso, né? 74% de aumento dos ataques contra a imprensa nesses 6 primeiros meses do ano, em comparação aos 6 últimos meses de 2020. O relatório é bastante completo, o relatório mostra, na verdade, a entidade faz um mapeamento justamente desse comportamento do governo, mostrando que, claro, existe uma preferência a atacar as jornalistas, as mulheres, e também mostra como o governo tem usado, o presidente tem usado, principalmente as suas lives, para criar uma narrativa absolutamente falsa sobre a realidade e disseminar desinformação. Mas também fica muito claro que o próprio YouTube tem retirado do ar algumas das lives do próprio presidente, que obviamente revela aí toda uma situação muito complexa, né? Quando você cria o seu próprio canal, passa a humilhar, é a palavra utilizada pela entidade Repórter Sem Fronteira, os jornalistas, e você tem a situação. Esse de um lado. De outro lado, você tem aí também uma pressão cada vez maior do governo, essa outra informação que nós trazemos hoje, sobre o ataque contra, na verdade, uma escalada de violência contra os povos indígenas durante o governo Bolsonaro. E isso é uma carta que nós tivemos acesso enviada por 8 relatores da ONU ao governo brasileiro, cobrando explicações. Não apenas alertando que isso está acontecendo, mas cobrando explicações. E o texto é muito explícito, dizendo que, prima facie, ou seja, de uma forma, pelo menos, uma avaliação inicial, isso significa, sim, uma violação de padrões internacionais e dos direitos humanos. E aí, claro, colocando o governo brasileiro, mais uma vez, sob pressão, num assunto que ganha cada vez mais, eu diria, um componente internacional, Fábio. Bom, essa semana, desculpa aqui, Manibelli, aproveitando a presença do Pedro Paulo aqui conosco, nós tivemos aí o escândalo daquele software que, aliás, foi o Jamil Chad quem trouxe o assunto para as manchetes, né? Como é que é o nome dele mesmo, Jamil? Pegasus, como é que chama o software espião? Pegasus, né? E a gente descobriu, Pedro Paulo, que tem uma cunha muito grande na política, aí, uma interface, que tentou trazer para o país esse software, essa coisa toda. Eu queria saber de você, como é que você avalia esse momento em que o governo coloca a sua engrenagem para trabalhar contra a privacidade do cidadão de uma maneira tão direta como essa, né? Um ataque tão direto à privacidade. Como é que você viu esse episódio que o Jamil trouxe para os jornais essa semana? Bom, primeiramente, bom dia, Jamil, parabéns pela tua reportagem, pela tua apuração, né? A gente que atua na área do direito criminal, a gente sabe que a intervenção na privacidade da pessoa, né, a interceptação de dados, é algo que só pode acontecer de maneira muito excepcional, com uma fundamentação muito clara, quando há indícios veementes que aquela pessoa está envolvida na prática criminosa, e mais do que isso, ela é limitada a determinado período de tempo, a determinados aparelhos, a determinadas mensagens. Então, você se utilizar de instrumentos que ampliem esse poder de maneira desmedida, que permitam uma intervenção exagerada na intimidade das pessoas, sem fundamentação, sem cuidados, é algo muito perigoso. A gente está falando, na verdade, de um direito protegido pela Constituição, protegido pela lei, um direito indispensável para o exercício da dignidade humana. Então, há uma regulamentação
a respeito disso, e a utilização de instrumentos e de mecanismos que permitam ao Estado ir além daquilo previsto estritamente da lei é muito perigoso. A gente sabe que o Estado costuma abusar do poder que lhe é conferido, usar os instrumentos que lhe são concedidos de forma desmesurada. Então, eu vi com muita preocupação, eu vi com muito temor, porque no âmbito penal, realmente, esse tipo de instrumento leva ao exagero, leva ao arbítrio. Meninos, com vocês aí. Jamil, se quiser comentar, fique à vontade. Não, eu acho que é correto e, de fato, o que vem acontecendo, inclusive depois das revelações do Guardian e do Washington Post sobre a utilização em outros lugares do mundo, existe toda uma movimentação justamente, primeiro do governo de Israel, que, por exemplo, amanhã, se não me engano, hoje ou amanhã, manda o seu próprio ministro da Defesa para Paris para conversar com Emmanuel Macron sobre esse caso especificamente. Ou seja, não é um caso marginal na diplomacia internacional ou no debate internacional absolutamente central. O governo de Israel precisa autorizar a exportação para que compradores possam fazer uso desse mecanismo, desse instrumento. E, claro, gerando agora muita polêmica, porque, entre as descobertas, o próprio celular do Emmanuel Macron teria sido, ou estaria entre os alvos dessa espionagem. E aí fica muito claro, né, e você colocou muito bem, existem limites, e essa utilização precisa estar regulamentada. O problema é que, obviamente, você está falando de um mecanismo absolutamente inovador, em termos de capacidade, e que hoje não tem qualquer tipo de, eu diria, regulamentação mais clara por parte do exportador, no caso de Israel, e nem daqueles governos que compraram, a maioria deles governos pouco democráticos. A questão, e aí voltando ao nosso país, é que no nosso país, no Estado de Direito, como foi colocado aí, é muito complicado você fazer essa espionagem com basicamente um instrumento que vai fazer fotos, áudios e tudo que ele tiver em seu alcance em todos os momentos da tua vida. Né? Bastante complicado, certamente. Bom, eu vou liberar o Jamil, que tem um monte de coisa para fazer, e vou permanecer aqui com o Pierre Paulo e os meninos. Jamil, um abração para você, bom dia, obrigado mais uma vez, viu? Bom dia. Tchau. Prazer. Bom, vou entregar para... Tchau.